é um dia feliz, né? Tive aqui bastante notícias de contemplação. E por aí? Vocês estão muito contemplados hoje com esse resultado da Assembleia? Já manda aqui pra gente se vocês têm clientes sendo contemplados hoje. Por aí teve muitos, Oisley? Olha, pá, aqui já saiu alguns já, viu, Pri? Já saíram alguns. Antes de eu entrar aqui, já estive conversando com o pessoal. Aqui para Santa Catarina já tá tendo gente contemplada também. Oh, coisa boa, né? Opa. Essa é a melhor parte. Da melhor parte de todas. Gente, a Silvia já contemplou um monte lá também. Show de bola. Aí. Então tá. Quer fazer a abertura aí, Pri, pra gente iniciar? Bom, então eu sou a Priscila, né? Atendo a sucursal de Campinas, divido ali a região com a Kelly. E hoje estamos aqui, né, para apresentar o sorteio e lance, né? Como que a gente contempla aí as opções, as formas de contemplação, né, do consórcio. E aqui, dividindo hoje com o Oisley. Show de bola. Boa tarde, galera. Boa tarde, então, oficialmente, né, para todos. Uma excelente tarde. Nós pretendemos aqui fazer um bate-papo bem produtivo, bem bacana aqui nesse período. Meu nome é esse palavrão aí mesmo que aparece para vocês, viu? Não é apelido. Isso aí é mais pura verdade. É Oisley. Eu atendo aqui Santa Catarina. Atualmente eu atendo a região norte do estado e a região sul. As cidades aqui de Joinville, próximo a Curitiba. Vi que tinha gente de Curitiba ali, né? E também atendo aí a região tão famosa pela turma aí, a nossa Ilha da Magia, Florianópolis. Então, toda região norte, região sul do estado aí, eu que acabo fazendo esse atendimento. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar, né, Pri? Bora. Vamos lá, então. Gente, então a gente vai estar falando aqui para vocês hoje sobre lance e sorteio, né? Quais são as formas, né? Como é que os nossos cotistas chegam a esse momento tão mágico, né? O principal momento do nosso consórcio, que é o momento onde ele tem a famosa contemplação para poder estar fazendo a aquisição desse bem e a realização do sonho, né? Que quando a gente fala de consórcio, a gente está sempre muito envolvido também com o sonho das pessoas, né? E aí a ideia aqui vai ser ir falando um pouco mais tecnicamente, algumas situações. Fiquem à vontade também para poder estar colocando as dúvidas de vocês ali no nosso chat. À medida com que a gente for conseguindo aqui, a gente vai respondendo. Eu e a Pri vamos fazer essa dobradinha aqui e vamos ter esse momento aqui bem agradável, tá certo? Então vamos lá, gente. Você sabe como calcular um lance? Até quando você pode ofertar um lance? Ofertei o FGTS, e agora? O que fazer? Fui contemplado e não paguei o lance, e agora? Como calcular? Então, gente, ao longo desse nosso bate-papo aqui, a gente vai conseguir estar respondendo essas perguntas básicas que a gente sempre acaba tendo como dúvida também. É super comum, tá, pessoal, ter dúvida com relação a essa parte do nosso consórcio. Então, ao longo desse nosso bate-papo aqui, a gente vai ir trazendo essas situações aqui. A ideia é que ao final do nosso encontro aqui, a gente responda pelo menos essas perguntas aí e traga uma ideia melhor para vocês. Tá certo? Pri? Bom, é isso aí. E a gente já começa, né, falando do calendário, que isso é primordial aí para vocês participarem de todas as chances de ser contemplados, né? Então, assim, basicamente temos a data de vencimento. Então, clientes, para ser contemplados, seja através de sorteio ou lance, precisam estar adimplentes, né? Então, precisam fazer pagamento até essa data de vencimento. E ali, ao lado, nós temos as datas de assembleia, né? Onde ocorrem os sorteios e também os resultados das ofertas dos lances ali. Show de bola. É isso aí. Então, qual a ordem das contemplações, né, gente? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Sempre quando a gente fala de contemplação, né, existem três formas do cliente ser contemplado, né? Então, hoje o cliente ele pode ser contemplado através de sorteio, que é o nosso sorteio padrão. Então, o número da cota que o cliente tem, se a centena que for extraída da nossa loteria federal equivaler com essa centena, que é o número de cota do cliente, ele é contemplado através de sorteio.
Nós temos um segundo forma de contemplação, que é o sorteio por lance fixo. Já eu volto a falar aqui do cancelamento, tá? Que é o sorteio por lance fixo, onde ele está presente nos nossos consórcios de imóveis e consórcios de linha de pesados. O que é um sorteio por lance fixo, então, gente? Todos os cotistas que desejam ofertar uma intenção fixada, como o nome já sugere, de 40%, eles vão participar de um segundo sorteio e aquele que for contemplado retira essa carta por somente 40% do valor. E nós temos uma terceira modalidade, que é o nosso lance livre, ou seja, uma espécie de um leilão, que ainda mais leva. Então, vamos supor que nós participamos de uma assembleia, a Priscila oferta 51% da carta, eu oferto 50%. A pessoa que vai ser contemplada vai ser a Priscila. Enquanto tiver saldo no grupo, a gente continua contemplando. Então, a Priscila contemplou com 51%, eu ofertei 50%. O Wesley contempla com 50%. O Luiz, que estava há pouco aqui com a gente, ofertou 49%. Contempla o Luiz, e assim sucessivamente. Então, sempre quando nós falarmos de consórcios de linha de pesados e consórcios de imóveis, nós vamos ter essas três formas: o sorteio por lance fixo e a oferta por lance livre, que é o famoso lance livre. E nós também teremos mais uma opção de sorteio, que são das pessoas canceladas. O que são essas canceladas? Imagine um cliente que fez a contratação do consórcio e a cota dele ficou cancelada depois de 6 meses, por exemplo. O que acontece com esse valor que ele cancelou, né? Então, lembrando, tá, gente, que tudo isso que a gente vai passando aqui para vocês é tudo com base, quem regulamenta o consórcio é o próprio Banco Central. E o que o Banco Central diz? Que as cotas que iniciaram, né, os grupos que iniciaram a partir de fevereiro de 2009, receberão esse valor em forma de sorteio, que é o sorteio dos cancelados, que a gente colocou aqui. E como é que recebe isso? O cliente que pagou de 0 a 50% da sua cota, ele vai receber o valor de 100% daquilo que ele pagou, menos as taxas, e deixa uma multa para Porto de 10% do valor total. Se ele pagou de 51 a 79, ele recebe o valor que ele pagou, menos as taxas, e deixa uma multa de 5%. E aí aquilo que a gente sempre brinca, se ele tiver coragem de cancelar depois de 80%, ele recebe o valor integral, né? Mas a pessoa que vai até esse período aí de 80%, dificilmente faz o cancelamento da cota. Ou, se o cliente não receber aqui pelo sorteio dos cancelados, ele também recebe todo o valor que ele colocou no encerramento contábil do grupo, que é o final do prazo. Tá certo? Beleza, até aqui, Pri? Não sei se de repente o pessoal ficou com alguma dúvida, comentou alguma coisa aí. Vamos lá. O consórcio AgroSeg perguntou: 3 pessoas fazem um lance fixo. Os 3 são contemplados? Não, né? Sempre só um por mês, né? Contemplado ali através do lance fixo. Então, assim, o lance fixo, todos os participantes que ofertarem no lance fixo, que é aquele percentual fixado no grupo, né? Lembrando, só imóvel ou pesados que tem esse recurso, né? Do lance fixo. Vai ser feito um sorteio entre esses participantes que ofertarem no fixo, e aí só um é contemplado ali, né? Com os 40%. No caso de VPs pesados, até grupos mais antigos tem com 30%, né? Então, de acordo com cada grupo. No caso aqui, a gente está dando o exemplo desse de 40%, mas é sempre o fixado, o valor fixo. Perfeito. Show de bola. E aí, né? A contemplação é sorte ou estratégia? E agora? Fala, consórcio é sorte. Será que é só isso? Não, né? Passa um pra gente, Wesley, por favor. O consórcio, ele é muito mais do que isso. Ele também tem um lado estratégico, né? Então, assim, caso o cliente queira, né, uma contemplação a curto prazo, também é possível, analisando as necessidades do cliente, né? Então, a gente sempre passa aquele questionário para a gente saber, né, qual bem que o seu cliente pretende, quanto que ele tem de recurso para a oferta de lance.
E aí a gente chega naquela estratégia, a gente faz aquela projeção para ver se o que ele tem de recurso está chegando ali no percentual do grupo, né? Então, o consórcio, ele não só é sorte, né, pelo sorteio, mas também é de uma forma estratégica, ali você consegue se programar, se ofertar o seu lance, né, de forma estratégica, analisando histórico de lances, né, de resultados, que no próprio aplicativo, o próprio cliente também tem acesso, né, aos resultados da assembleia. E nós também, na hora da venda, conseguimos fazer toda essa análise, né, para atender a necessidade do cliente. Então, e esse slide aqui, ó, Isley, quais as formas de contemplação? Isso aí, show de bola. Então vamos lá, né, gente? Como a gente comentou anteriormente, né, as assembleias elas ocorrem então mensalmente e as contemplações ocorrem por meio de sorteio ou lance mediante ao saldo do grupo. É aquilo que a gente comentou anteriormente, né? Então sempre vai ser feito ou por sorteio ou por lance. No caso dos grupos que tiverem a opção de lance fixo, né, que é o caso de imóveis e linha de pesados, tem o lance fixo. Aqueles que não têm, teremos somente o lance livre juntamente com o sorteio. Só poderá ser contemplado com o consorciado que efetuar o pagamento da parcela até o dia do vencimento. Isso aqui é bem importante, tá, gente? Lembra que até a Pri comentou ali no início, quando a gente estava com o nosso calendário, que o que acontece? Como hoje o cliente consegue fazer tudo pelo nosso próprio aplicativo, é bem comum o cliente, às vezes, pagar com um dia de atraso, por exemplo, o consórcio dele, tentar ofertar o lance. Por que eu digo tentar? Porque ele vai colocar lá uma intenção de 60%. Aí ele vai acompanhar no aplicativo que saiu uma cota lá com 58%. Aí ele vai vir para nós, né? Vai falar assim, poxa, mas por que eu não fui contemplado, sendo que eu ofertei 60% e saiu cota lá com 57%? A gente vai mais a fundo ver isso, vai ver que o cliente pagou com um dia de atraso. E se pagar com um dia de atraso, gente, não participa da Assembleia, tá? Então, sempre está muito atento ao vencimento do consórcio, tá? O crédito após a contemplação ficará à disposição do consorciado dentro de 3 dias úteis, tá bom? Seguimos. Sorteio, Pri. O sorteio, então, ele é realizado, né, de acordo ali na assembleia, porém, a assembleia inaugural, né, do grupo, a primeira ali, ela tem algumas datas diferenciadas, né? Então, a assembleia inaugural não necessariamente tem que cumprir ali com o calendário, né, anual. E aí, essa assembleia, ela ocorre, né? Esse sorteio é feito de acordo com a extração da Loteria Federal. E aí o sorteado é contemplado, né, Wesley? Exatamente, exatamente. Aí é nesse momento. Coisa boa, hein, Wesley? Claro, Capitaliza nada. A melhor parte do consórcio, né? Tá Bora certo. lá. Então vamos que vamos. Lance então, né, gente? Vamos lá. O lance, ele é uma oferta de percentual calculada sobre o valor de crédito mais as taxas. Isso a gente chama de saldo devedor. O que é isso então, tá, gente? Vamos supor que a gente pega um consórcio de 100 mil reais e aí o cliente chega para nós e fala assim, eu dei um lance de 50%, eu dei 50 mil de lance aqui e não fui contemplado. O que aconteceu? Sempre quando a gente for calcular o valor do lance, pessoal, vai ser com base no saldo mais as taxas. Então, se a gente está falando de um crédito de 100 mil e ele tem lá como taxa lá 15%, vai ser 50% de 115 mil e não 50% dos 100 mil, que é o valor do crédito que o cliente tá pleiteando. E por que a gente faz isso, né, gente? Por conta de todo o custo da operação e para que a gente consiga manter que a pessoa que for contemplada no início tenha o mesmo poder da pessoa que for contemplada mais para frente no consórcio, né? Então, se a gente começar a fazer a contemplação sem os valores de taxas, a gente não consegue ter solvência para poder cumprir com todos os cotistas, né?
possibilitando ao consorciado ser contemplado sem depender de sorteio. Então, como a Pri comentou anteriormente, né, a gente consegue ser contemplado através de sorte, estratégia, tem os dois pontos. E sempre que a gente fala da questão lance, a gente sempre vai trabalhar por estratégia, tá, pessoal? A gente consegue fazer um acompanhamento. Hoje, no próprio sistema, vocês conseguem olhar ali, quando a gente vai fazer um orçamento, vai transmitir uma cota, tem uma coluna ali que está escrito média de lance. Aquela ali é a média de lance dos últimos 6 meses que a gente tem naquele grupo. Então, com base naquilo ali, a gente já consegue poder trazer uma estratégia um pouco melhor para o nosso cliente, né? Sem ter que depender tanto do fator sorte. Tá bom? Isso aí. E o Wagner está perguntando como funciona o lance embutido. Boa, vamos lá. Quer responder essa, Pri? Bom, o lance embutido, Wagner, é um percentual que a gente consegue utilizar do próprio crédito para compor ali a nossa oferta de lance. Então, isso é bem legal, porque potencializa, né, a sua oferta de lance. Lembrando que tudo que você utilizar do crédito, né, para a oferta de lance, depois é abatido do seu crédito liberado. Exatamente, uma forma de pagamento, né? Quanto maior o lance, melhor. O consórcio Financiamento Goiatuba. Se for no lance livre, são contemplados os maiores, né, lances ali. Então, dependendo do fundo de caixa. Então, quanto maior, melhor. É legal analisar o grupo, analisar esse histórico do grupo, né? Porque, de repente, você dispõe ali de uma quantia que, de repente, não é tão necessária, né? Então, sempre analisar, ver o que é mais viável, ver quanto que tem saído aí nos últimos meses, para não descapitalizar tanto e ser algo competitivo. Exatamente. E só complementando nessa situação ali, né, Pri, da Indaiatuba, acho que perguntou, né? Não estou vendo vocês, pessoal, por isso que eu estou falando assim. Quando a gente começa a transmitir aqui, não consegue ver. E é legal sempre a gente estar atento a isso aí, para a gente poder fazer uma venda sempre consultiva para o nosso cliente, né? E essas informações que a gente está falando aqui, tudo a gente consegue ter acesso no nosso corretor online, tá? Então, ali na hora de fazer a transmissão, essas informações vão estar à disposição ali para a gente poder falar e, enfim, trabalhar a melhor solução para cada cliente, tá? Ô Pri, mas por onde pode ofertar o lance? Como é que a gente faz isso? Que forma, né? Que jeito é isso? A gente fala de lance, mas por onde é? Como funciona? Dá uns enters aí para já vir tudo na tela. A gente tem a opção, né, de ofertar o lance através do portal, que é ali no site, no aplicativo, que é super fácil, instrutivo, assim, ou pelo WhatsApp, né? E hoje a gente conta com mais uma ferramenta aí, super legal para vocês corretores também poderem ajudar os seus clientes, que é a gestão de carteira, né? Que ali vocês já conseguem também ofertar o lance para o seu cliente através do call. Nós estamos com essa ferramenta gestão de cliente, gestão de carteira, né? Mas fora isso, nós temos aí as ferramentas que nós já sempre utilizamos, que é o site, ou aplicativo, ou pelo WhatsApp. Então, sempre ofertar o lance. E a gente sempre fala, né? Oferta até um dia antes da assembleia para não correr nenhum tipo de risco. É isso aí, né? Deixar para cima do laço pode dar enrosco, né, Pri? Melhor garantir, né? Com certeza. Bom, gente, reforçando aqui, né, questão dos tipos de lance, né? A gente vai comentando, a gente gosta de reforçar essa situação, porque é bem comum ter esse tipo de dúvida, tá, gente? Então, às vezes o pessoal fica assim, pô, mas lance fixo, lance livre, lance embutido, a gente gosta de reforçar, porque é muito comum ter esse tipo de dúvida, tá? E a gente está aqui para poder ajudar, não só nós, como os consultores de cada região de vocês aí, porque, de fato, pode confundir mesmo. E a ideia até do nosso café aqui, de consórcio, é a gente poder trazer um pouco mais de bagagem, um pouco mais de segurança para vocês poderem estar tratando com os clientes de vocês. Às vezes, o Wesley comenta de um jeito, a Pri comenta do outro, mas a gente está sempre falando as mesmas coisas, né? Os consultores de cada região de vocês. Então, vocês vão ver que
a gente acaba repetindo essas informações que é para poder ficar bem fixo com vocês, né? Então, de novo, né? Ó, lance livre, escolhe o valor que deseja ofertar. Então, lance livre nós temos em todas as nossas modalidades, nos consórcios de imóvel, nos consórcios de automóveis, consórcios de pesados, de bike, o nosso consórcio sustentável. Lance fixo é a oferta de valor que concorre somente com quem ofertou na mesma modalidade. Então, nos grupos novos, né, quando a gente fala de consórcios de imóveis e grupos de pesados, a oferta de lance fixo ela é de 40%. Alguns grupos da linha de pesados, nós vamos encontrar o lance fixo na ordem de 30%. E aí aqui, lance embutido, né? Então, assim, qual que é a função do lance embutido, né? Utiliza parte do crédito para potencializar o lance ofertado. Traduzindo aqui então, né, gente? Vamos pegar aqui o exemplo do consórcio de imóvel, que a gente tem ali o valor de 30%. Então, vamos supor que a Pri foi lá e vai dar um lance de 50% no consórcio dela daquele de 100 mil, que a gente estava pegando como exemplo. Esse valor de 30% aqui está dizendo que até 30% do valor do crédito a gente pode utilizar para poder fazer o pagamento do lance que a gente ofertou. Então, vamos supor que ela falou assim, na assembleia, ela falou, vou pagar 50% de lance nessa carta. Eu oferto 50%. Na hora de fazer o pagamento, a Porto no próprio aplicativo, vai aparecer assim para vocês. Esse 50% de lance que tu está ofertando, tu pretende utilizar parte do recurso para fazer o pagamento, né? Aí tu vai falar assim, se você utilizar parte do recurso, é isso aqui que é o famoso lance embutido. Então, até 30% do valor da própria carta pode ser utilizado para fazer o pagamento do lance. Ou seja, a Pri teria que tirar somente 20% do valor para fazer o pagamento desse lance. Claro que se ela utilizar do valor da carta para fazer o pagamento, vai ser descontado do valor da carta, né? Então, do valor de 100 mil, ela utilizou 30 para fazer o pagamento, vai sobrar 70 mil para ela. A mesma coisa quando a gente fala da linha de pesados e a mesma coisa quando a gente fala de automóveis. A diferença deles é que em imóvel e pesados a gente pode utilizar até 30% do valor da carta para pagar o lance e na questão de automóveis até 15% do valor para poder estar fazendo esse pagamento. Pri, pessoal, mais alguma dúvida aí? Questão de lance fixo, lance embutido, como é que tá? Podemos seguir? A Sil tá dando uma ajuda aqui no chat. Obrigada. Boa, Sil, obrigado, viu, Sil? Mas o Olívio estava aqui perguntando, e de repente vamos esclarecer melhor, né? Porque ele perguntou, pode participar do lance fixo, livre e embutido? Boa. Então vamos lá. Para contemplação é sorteio, lance livre, que é aquele arrematador, então os maiores lances são contemplados, ou fixo, né? Então quando você vai lá ofertar, você tem a opção do fixo ou do livre. Se você ofertar no livre, você oferta qual percentual você quiser, e os maiores lances ali são os contemplados. Dependendo do fundo de caixa, os números de participantes que são contemplados ali por mês. E o lance fixo é um percentual fixado no grupo, né? Que aqui a gente está vendo alguns casos, estava aqui dando o exemplo, né, do imóvel, que é de 40%, ou pesados, né, que nós temos de 30% e 40%. Então, você escolhe, olha, eu quero ofertar no fixo. Então, você só pode ofertar aquele percentual que já está fixado no grupo. E é feito um sorteio entre esses participantes, onde o sorteado é o contemplado, né? E o lance embutido, ele é um percentual que você pode utilizar do seu crédito para compor a sua oferta de lance, né? Então, o lance embutido é um recurso que você tem ali para te ajudar na oferta do lance. Ele não é uma modalidade de contemplação. Perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida ali no chat, Pri? Podemos seguir? Sobre o lance fixo, ainda não entendi se tem a ver com o sorteio principal ou somente vai concorrer quem deu o lance fixo. Helenice, somente quem ofertou no lance fixo participa desse sorteio do lance fixo, né? Aquele sorteio mensal, que todos os participantes que estão adimplentes participam, é o sorteio feito através da Loteria Federal, né?
aquela extração da Loteria Federal. Esse lance fixo é somente para os participantes que ofertam no fixo. Exatamente. E aí, só lembrando também, reforçando, né? Não sei se de repente já ficou ali no chat, né, Pri? Mas no mês que o cliente participar da categoria lance fixo, ele não participa do livre, e vice-versa. Mas sempre vai participar da categoria sorteio pela Loteria Federal. Bora para a próxima. Seguimos. Então, a gente já tinha comentado, né, todo o valor do lance era deduzido do saldo devedor, o lance é calculado no crédito, mais as taxas e mais o fundo de reserva. É o exemplo do cálculo aqui, né, Pri? Bora, gente. Quem tiver com calculadora e quiser fazer junto, porque a gente só aprende na prática, não é verdade? Eu sou assim, tem que estar fazendo junto para aprender mesmo. E aqui a gente traz um pouco do cálculo, né, do lance. Como a gente já falou, o cálculo, o percentual, né, do lance, ele é baseado no crédito mais taxas. Então, para você chegar aí no percentual que você vai ofertar, você vai colocar o crédito contratado mais as taxas, que compõem aí taxa administrativa e fundo de reserva. Nesse exemplo que nós trouxemos, o crédito contratado é de 40 mil, mais as taxas, né, que aqui no caso 18% taxa de administração e 0,5% de fundo de reserva, né, somando aí dá os 18,5. Então, fazendo essa conta, a gente chega nesse 47.400. Então, com base nesses 47.400, que a gente chega aí, por exemplo, quero ofertar os 65%, né? Então, vezes 65% e a gente chega no valor... No valor, em percentual do lance. 47,5, no percentual do lance 65, né? Mas aqui igual a 30, tá dando o valor, né? O valor que ele tem que dispor, o recurso. Então, quero dar 65%, então eu tô fazendo aqui, ó, 47.400 vezes 65%, que é o percentual que eu quero ofertar, eu tenho que dispor de 30.810 de recurso. Show de bola. Lembrando que assim, né, Pri, pessoal, né, a gente tem, isso é tudo, já vem calculado, né, no próprio sistema a gente tem essas informações já, né, prontas, mas caso alguém, né, queira entrar um pouco mais a fundo também, é isso os cálculos que são feitos, né, Pri? E no aplicativo também já vem bem mastigado, né, quando você entra ali para fazer sua oferta, ele já vem mostrando, né, quanto que isso representa e tudo mais. É bem fácil de manusear aí o aplicativo para fazer essa oferta. Mas é bom sempre a gente saber os cálculos, né? Com certeza, com certeza. Opa. O exemplo 2 é, novamente, a gente fazendo os cálculos aqui, né, pessoal? Quanto que representa a minha oferta de lance, né? Então, assim, às vezes o cliente chega ali e fala assim, eu tenho 40 mil para ofertar de crédito, né? E pretendo ofertar 30 mil. Quanto que representa isso em percentual, né? E aí a gente traz o cálculo aqui para mostrar, esse valor de 30 mil que tu tem para poder ofertar no lance, ele representa aí o valor de 65% em percentual, né? Então é uma forma da gente poder trazer esses cálculos, mas eu diria que o mais importante aqui nesses dois exemplos, pessoal, é sempre considerar que a gente fala do crédito mais as taxas, né? Juntamente com toda a composição financeira do consórcio, que às vezes o pessoal pega ali e tenta fazer a conta na calculadora ali de forma mais simples e acaba esquecendo das taxas, e aí o valor acaba não batendo, mas sempre quando a gente utiliza todas as taxas certinho, o valor sempre vai bater, tá bom? Ô Pri, então assim, e a amortização do lance? Após o pagamento do lance, o consorciado pode usar o valor para o quê? Pós-contemplação, né, tem a opção de escolher ou você faz o abatimento da oferta do lance nas parcelas, ou seja, você diminui aí o valor das parcelas, ou então você abate do prazo, né? Você tem essas duas opções no pós-contemplação. Show de bola. Podemos seguir? Como é que tá o chat, Pri? Tranquilo, olha. Qualquer coisa vai interrompendo aí, eu vou perguntando. E o FGTS
FGTS, então, galera, às vezes a gente falou lá no começo, né, nos nossos primeiros slides, né, e o FGTS pode ser utilizado para lance ou abater de saldo devedor no consórcio? Sim, pode ser feito sim, tá, pessoal? Então, ó, pode ser utilizado até 100% do FGTS para poder ofertar como lance ou abater do saldo devedor do próprio consórcio. Então, como é que entra o FGTS nessa situação, tá, pessoal? Então, vamos voltar para aquele exemplo nosso lá de 100 mil no consórcio de imóveis. Então, o cliente pretende dar um lance de 50% no consórcio de imóvel no valor de 100 mil. Aí ele pode fazer a união dos fatores. Então, ele pode pegar lá 20 mil de recursos próprios, mais 20 mil de FGTS e usar mais parte do lance embutido, né? Foi o que a gente comentou anteriormente. Então, o FGTS ele consegue ajudar a compor para poder fazer o pagamento desse lance. Claro, tá, pessoal, que aqui sempre quando a gente fala de FGTS, vai seguir as regras da Caixa Econômica Federal. A gente sempre compartilha essas regras num maior detalhe, né, com todo mundo, eu digo nós, todos os consultores, né? Então, sim, pode ser utilizado o FGTS desde que sigam as regras da Caixa Econômica, tá? E o consorciado que deixar de pagar o lance sofre alguma penalidade, Pri? Nossa, gente. Sofrer não sofre nenhuma penalidade, né? Mas deixar passar. É doído. Tem que se atentar ao prazo, né, de pagamento. Foi contemplado, a gente tem ali os 2 dias úteis para fazer o pagamento do lance. Mas caso não queira, né, efetuar esse pagamento, não sofre nenhuma penalidade, né? A contemplação é passada para o próximo, né? E você continua podendo ofertar o lance normalmente no próximo mês. Show de bola. Então, agora todo mundo já sabe como calcular o lance, né? Então, né, reforçando, o lance é sempre calculado em percentual sobre o valor do crédito mais as taxas administrativas e o fundo de reserva, com todas as taxas, tá, pessoal? Até quando eu posso ofertar o lance? Reforçando, então, aquilo. A sugestão do lance é que ele seja feito até às 10 horas do dia anterior à assembleia, sempre com 24 horas para não ter nenhum tipo de problema, tá, gente? Ofertei o FGTS, e agora? Enviar o extrato atualizado do FGTS para o e-mail assembleia.consórcio@portoseguro.com.br. Então, claro que sempre quando o cliente for dar o lance, ele precisa saber também que ele tem aquele saldo de FGTS à disposição, então é importante ele registrar isso através do e-mail, tá? Fui contemplado e não paguei o lance, e agora? O que acontece comigo? Como a Pi comentou, não tem penalidade, né, gente? Não pagou o lance, a gente vai seguir para a próxima pessoa que ofertou o próximo lance para que ela faça o pagamento, não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, tá bom? E no próximo mês pode concorrer também normalmente. E às vezes eu também acabo recebendo, eu e todos os colegas, com certeza, assim, se fizer a oferta de lance, pessoal, e não for contemplado, também não é obrigado a pagar esse lance, tá, gente? Às vezes o pessoal acaba perguntando, eu ofertei, mas não fui contemplado, será que eu preciso pagar esse lance? Só precisa fazer o pagamento caso o teu lance for acatado e, obviamente, tu tiver a intenção de prosseguir com ele, né? Mas se só ofertar o lance, não é obrigado a fazer o pagamento, tá? Sem problemas, a contemplação só ocorre após a baixa bancária. Então, assim, gente, por isso... Não foi só a gente entrando ali, né, Pri? Então, o que a gente tinha para poder compartilhar era isso, né, Pri? Não sei se tu tem mais alguma consideração, como é que tá ali o nosso chat, se tu quer fazer mais alguma consideração. Mas o que a gente tinha para poder passar era isso, né, pessoal? Agradecemos aí todo esse bate-papo aqui que a gente teve, todo esse momento, foi muito agradável, muito bacana. Aqui a gente também deixa nessa última tela aqui a nossa lista de presença, né? Podem escanear aqui o nosso QR Code. Não estou vendo o chat, mas pode ser que já tenha sido compartilhado ali também, mas se não foi, pode escanear, porque através aqui desse QR Code a gente vai conseguir mapear todo mundo que participou para que a gente possa encaminhar esse material aqui ao longo
da nossa apresentação, tudo isso que a gente compartilhou com vocês. Tá bom? Pri, quer comentar mais alguma coisa? Vou deixar a link, né? A Silvia colocou aqui, o link de presença. Então, pessoal, preencham os dados para receberem o material, tá? E qualquer dúvida que tenha ficado, caso queira,